Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Mosias, capítulo 21. Começando no versículo 1, diz assim: E aconteceu que Lime e seu povo voltaram para a cidade de Nefe e começaram a viver novamente em paz na terra, né? Aconteceu uma confusão grande por causa do rapto, né, das 24 filhas dos Lamanitas. Então houve muita morte por conta disso, mas o rei dos Lamanitas intercedeu pelo povo de Lime depois que descobriu, né, que não foi eles que haviam raptado ali. Então eles voltam para a cidade ali, continuam escravos, né, dos Lamanitas, tá bom? Mas eles tiveram um certo período de paz aqui. Mas olha só como esse cativeiro vai agravando, né? Vai acontecendo muitas coisas ruins. Diz aqui, ó. Continuando do 2 em diante. E aconteceu que, passado muitos dias, os lamanitas começaram a irar-se novamente contra os nefitas e atravessar as fronteiras da terra circunvizinhas. Ora, não se atreviam a matá-los por causa do juramento que seu rei havia feito a Lime. No entanto, batia-lhes na face e exerciam autoridade sobre eles, e começaram a pôr pesados fardos sobre os seus ombros, e conduzi-los como um jumento mundo. Sim, e tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Ora, as aflições dos nefitas eram grandes, e não havia meio de livrarem-se das mãos dos lamanitas, pois haviam sido cercados por todos os lados. E aconteceu que os do povo começaram a queixar-se ao rei por causa de suas aflições, e principiaram a ter o desejo de fazer guerra aos lamanitas. E muitos aborreceram o rei com suas queixas. Portanto, ele permitiu que procedessem de acordo com seus desejos. Então, a gente vê aqui várias aflições sobre eles, né? Tapa no rosto, sofrendo como um jumento mudo, colocado carga, tudo isso, né, para cumprir a profecia que o Senhor tinha dado por meio do profeta Abinadi. E eles começaram, né, aguentar tapa no rosto não é fácil. Então, eles começaram então a queixar-se o rei, até que o rei falou: faz de acordo com o desejo de vocês, tá bom? Mas não é isso que eles queriam. Só que aqui a gente consegue ver uma coisa, né? Primeiro, a frase que me chama a atenção aqui é que diz: não havia meio de livrar-se das mãos dos lamanitas, né? Pelos seus próprios esforços não tinha jeito. E aqui a gente vai acabar vendo o homem confiando no braço do homem, confiando no braço da carne. Ao invés de se voltarem para o Senhor, eles vão tentar resolver as coisas com suas próprias forças, tá bom? Então a gente vai ver o desastre que vai ser isso aqui. Primeiro eles começaram a queixar-se, ou seja, tá ruim, pode ficar pior ainda, né? A gente vai ver a degradação disso aqui, ó. Continuando do 7 em diante. O rei permitiu que eles procedessem de acordo com seu desejo, então todos que tinham o desejo de guerrear foram lá contra os lamanitas, né? Por conta dessas afrontas que eles estavam sofrendo, de tapa no rosto e sendo colocado fardo sobre os seus ombros e assim por diante. E aqui do versículo 7 em diante diz: E reuniram-se novamente e vestiram suas armaduras e saíram contra os lamanitas para expulsá-los de sua terra. E aconteceu que os lamanitas os venceram e rejaçaram e mataram muitos deles. E houve muito pranto e lamentação entre o povo de Lime, e choraram suas viúvas pelos seus maridos, e os filhos e filhas por seus pais, e os irmãos por seus irmãos. Ora, havia muitas viúvas na terra, e elas choravam muito, dia após dia, porque se haviam apoderado delas um grande temor dos lamanitas. E aconteceu que seus contínuos lamentos incitaram o restante dos súditos de Lime contra os lamanitas, e voltaram a guerrear, mas foram rejaçados novamente, sofreram grande perca. A gente vê aqui que o lamento, né, dessas viúvas, né, que perderam seus maridos, irmão que perdeu irmão, pais que perderam seus filhos ali, filhos que perderam seus pais. E aí esse grande lamento na terra fez com que a parte do povo se mobilizasse e fosse lutar contra os lamanitas. Mas novamente eles foram rejaçados. Se já tinha viúva na terra, tornou-se mais viúvas ainda,
tá bom? Então a gente percebe, né, essa frase que diz assim, os seus contínuos lamentos, né, incitaram. A gente tem sim um luto, né, quando temos uma perda, né, de acordo com a maioria, não 100% dos psicólogos, né, acredita que 3 meses é um momento adequado aí de luto, né? Mas depois de 3 meses começa a virar uma depressão, uma doença. Então nós temos sim que passar por nossos lutos, lamentações. A gente vê que as aflições deles realmente eram grandes, tá bom? Difíceis. Mas veja que a palavra usada aqui são contínuos lamentos. Não cessavam esses lamentos. Murmuração, reclamar, sempre, sempre, sempre. Não muda a situação. Pelo contrário, piorou. Porque eles foram guerrear, né? Novamente confiando na sua própria força. Não buscaram ao Senhor. Foram sozinhos lutar ali contra o exército. E novamente foram rejaçados, né? Acabaram sendo rejaçados ali por eles, tá bom? Então aqui vamos continuar aqui, né? Que piorou o problema por conta da insistência dessa lamentação aqui. Continuando, a gente vai ver do versículo 12 aqui, que ao invés de pararem depois de tanto lamento e mais destruição, não, mais uma vez vão confiar no braço da carne, na sua própria força, e vão novamente lutar contra os lamanitas. Versículo 12 em diante. Sim, e ainda voltaram a guerrear uma terceira vez, sofrendo da mesma forma. E os que não pereceram voltaram para a cidade de Nefe. E agora, né, estavam sem força militar para lutar contra os lamanitas. E humilharam-se até o pó e sujeitaram-se ao jugo do cativeiro, sendo espancados e levados como de um lado para o outro, e carregados de acordo com e sobrecarregados de acordo com os desejos dos seus inimigos. E humilharam-se com mais profunda humildade, clamando fervorosamente ao Senhor. Vemos que os lamentos agora tornam-se em fervorosas orações, súplicas a Deus, né? Sim, e clamavam todo o dia a seu Deus para que os livrasse de suas aflições. E o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir as suas lamentações, por causa de suas iniquidades. Não obstante, o Senhor ouviu-lhes os seus lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas, de modo que principiaram a aliviar as cargas. Contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. E aconteceu que começaram aos poucos a prosperar na terra, e começaram a cultivar os grãos por meio de abundância, de criar rebanhos de manadas para não mais sofrerem fome. Ora, havia um número maior de mulheres do que homens, né, por conta da guerra ali, né? Portanto, o rei Lime ordenou que cada homem dividisse o seu sustento com suas viúvas e seus filhos, para que não perecessem de fome. E isso fizeram por causa do grande número de homens que haviam sido mortos, né? Então, grande sofrimento veio sobre eles aqui. Versículo 18 e o 19. Ora, o povo de Lime conservou-se mais unido possível, em um grupo, protegendo os seus grãos e os seus rebanhos. E o próprio rei não ousava sair das muralhas da cidade, a não ser acompanhado com seus guardas, temendo cair de alguma forma na mão dos lamanitas. Versículo 20. E fez com que vigiassem a terra ao redor, para ver se de algum modo conseguiam prender aqueles sacerdotes que haviam fugido para o deserto, que haviam raptado as filhas dos lamanitas, e feito cair sobre eles tão grande destruição. Aqui a gente vê que eles queriam, né, essa vingança contra os sacerdotes do rei Noé, que raptaram essas filhas. Toda essa aflição começou ali, né? Aqui dá para ver que eles acusam, né, os sacerdotes dessas aflições aqui, mas pela palavra do Senhor mostra que foi devido às suas iniquidades que eles estavam sendo castigados. Inclusive o Senhor era lento em ouvir as orações deles por conta das iniquidades e pecados que eles haviam cometido, né? Isso me lembrou lá em 1 Reis capítulo 18, né, quando Acabe ele encontra Elias, né, e ele fala: és tu o perturbador de Israel? E aí então Elias pega e fala: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalins, né? Ou seja,
deuses falsos. Então, a aflição deles não era por conta dos sacerdotes do rei Noé, mas sim por conta dos seus próprios pecados. Mas os sacerdotes do rei Noé, eles, apesar da grande aflição que eles estavam passando ali, o povo de Lime, ainda eles foram lá e roubaram, né, grãos, as coisas preciosas deles, fazendo com que tornasse mais difícil a vida deles ainda. Acompanha aqui, ó, versículo 21 em diante. E depois desejavam prendê-los para castigá-los, porque haviam penetrado na terra de Nefe durante a noite, e carregado o seu grão e muitos dos seus pertences preciosos, e ficaram, portanto, à espreita. E aconteceu que não houve mais distúrbios entre os lamanitas e o povo de Lime, até a época em que Amon e seus irmãos chegaram à terra. E o rei, né, aqui a gente volta para o começo da história, quando Amon chega lá e encontra, né, o rei Lime e é preso, fica 3 dias. Eles pensavam que Amon era parte dos sacerdotes, né, do rei Noé ali, mas depois eles descobrem que Amon havia vindo de Zaraela, tá bom? Então eles regozijam porque eles veem aí uma possibilidade de libertação. Até porque Lime já havia enviado um grupo de homens procurar a terra de Zaraela, não achou, né, encontrou uma terra mais ao norte, que era uma terra onde os jareditas viviam, né, e encontrou aquelas 24 placas também, trazem, e assim por diante. Bom, continuando aqui, vamos por conta do tempo aqui, vou para o versículo 29. Eles pedem, né, que Amon pudesse fazer batismo para eles, né, mas Amon vai se recusar aqui, tá bom? Vamos ver aqui o que diz no versículo 29 em diante aqui. Ora, não obstante, Amon e os irmãos encheram-se de tristeza por haver sido mortos tantos de seus irmãos, e também por terem o rei Noé e seus sacerdotes feito com que este povo cometesse tantos pecados e iniquidades contra Deus. E também lamentaram a morte de Abinadi, assim como a partida de alma dos que haviam acompanhado, os quais haviam formado uma igreja de Deus pela força e o poder de Deus e a fé da palavra que haviam sido profetizada por Abinadi. Sim, lamentaram sua partida, porque não sabiam para onde haviam fugido, e de bom grado teriam se unido a eles, pois eles haviam feito um convênio com Deus de servi-lo e guardar os seus mandamentos. Ora, desde a chegada de Amon, o rei Lime e muitos de seu povo também havia feito convênio com Deus de servi-lo e guardar os seus mandamentos. E aconteceu que o rei Lime e muitos do seu povo desejavam ser batizados, mas ninguém havia na terra que tivesse a autoridade de Deus. E Amon recusou-se a realizá-los, pois considerava ser um servo indigno, né? Então aqui fala sobre a dignidade também. Amon, ele era um bom homem, mas ele não se considerava digno. Ele tinha autoridade, mas ele não se considerava digno, né, de fazer a ordenança ali para eles do batismo. Então eles vão ter que aguardar uma próxima oportunidade aqui, que é um lembrete para nós, né, que nós possamos sempre estar preparados para dar uma bênção ou fazer uma ordenança, se nós formos convidados, sempre estarmos dignos. Bom, vou finalizar aqui com esse lembrete então, tá bom? A mensagem, conta do tempo aqui também, já está na hora de eu quase entrar para trabalhar aqui, então hoje a mensagem é mais corrida mesmo. Mas gratidão a todos vocês por todos os dias nós estarmos juntos estudando as escrituras, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Acho que o tópico principal hoje seria confiar no Senhor, né? Você veja como o povo de Lime, ele ficou confiando na própria força, só foi piorando as coisas. Devemos buscar a Deus, confiar em Deus. Essa é a mensagem de hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.